Olá, vamos direto ao ponto hoje com uma análise bem profunda de alguns trechos de As 33 Estratégias de Guerra do Robert Greene. Isso aí. O material que a gente analisou foca muito em como esses princípios de conflito, sabe, eles se aplicam no dia a dia, na nossa vida. É quase uma leitura psicológica da estratégia. Exatamente. O interessante no trabalho do Greene, e nesses trechos que a gente viu, é essa ênfase na mente como verdadeiro, digamos, campo de batalha. Recursos, alianças, tudo isso é importante, claro, mas é volátil. Agora, a forma como a gente pensa, nossa clareza mental, nossa capacidade de adaptação psicológica em momentos de tensão, isso sim é um recurso duradouro. Faz sentido. O conflito para ele começa e termina na cabeça, basicamente. E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nessa dimensão mais psicológica. Vamos tentar explorar como essas ideias aparecem nos exemplos históricos que ele dá nos trechos e, sei lá, extrair o que for mais útil para entender a dinâmica dos conflitos que a gente enfrenta. Ótimo. Então, por onde a gente começa essa exploração interna? Parece que o Greene inicia falando sobre preparar a própria mente, né? Correto. O ponto de partida é o que ele chama de guerra autodirigida. Quer dizer, antes de qualquer confronto externo, a batalha é interna. Ok. A estratégia 1, a estratégia da polaridade, trata disso. A ideia central é que a gente precisa de clareza sobre quem ou o que representa um obstáculo, um inimigo. Inimigo entre aspas, imagino. Sim, claro. Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma tendência nossa, um vício, um padrão de pensamento que nos atrapalha, mas ter um foco claro. Isso nos dá propósito e direção. O exemplo de Xenofonte, que está nos trechos, é bem forte nesse sentido, né? Ele tinha que unir mercenários gregos que estavam completamente perdidos, desmoralizados, em território inimigo. Exatamente. Pensa na situação. Os líderes tinham morrido, eles estavam a milhares de quilômetros de casa. Xenofonte, basicamente, usou a retórica para pintar os persas como o oposto absoluto dos valores gregos. Bárbaros, indignos, cruéis. Ele criou um nós contra eles muito claro. Muito nítido. Essa polarização extrema deu àqueles homens um motivo para lutar, sabe? Canalizou o medo, o desespero em energia de combate. Eles precisavam de um inimigo claro para reencontrar a própria identidade e a força para seguir em frente. Mas essa ideia de definir um inimigo assim tão claramente, isso não é um pouco perigoso? No mundo de hoje, com tanta polarização, isso não pode acabar criando mais conflito do que resolvendo? É um ponto excelente. Porque, como o próprio texto aponta, a hostilidade moderna raramente é tão aberta. É mais sutil, mascarada, né? E esse é um risco real, sem dúvida. Acho que Greene não está necessariamente dizendo para a gente sair criando inimizades por aí. O ponto é mais sobre reconhecer as forças que já se opõem aos nossos objetivos ou ao nosso bem-estar. Entendi. E essa sutileza moderna que você mencionou exige ainda mais clareza interna. Se alguém age de forma consistentemente prejudicial, mesmo que sorrindo, a estratégia sugere reconhecer essa hostilidade pelo que é. Pelas ações. Pelas ações, pelos padrões de comportamento, não pelas aparências ou palavras. É um chamado ao realismo psicológico, entende? A vigilância constante não é paranoia, mas atenção aos atos concretos. E, o que é crucial, aplicar essa honestidade a si mesmo também. Os fracassos vêm de estratégias ruins, não só da maldade dos outros. Ok. Clareza sobre o que nos ameaça, baseado em fatos, não em impressões. Mas e a bagagem que a gente carrega? O texto fala muito sobre como o passado nos prende. Isso me leva direto para a estratégia 2, a estratégia da guerrilha mental. O que seria isso exatamente? Essa é fascinante. É a luta ativa contra a nossa própria rigidez mental. A tendência humana é, repetir o que deu certo no passado, ou ficar paralisado por traumas e fracassos antigos. A gente fica preso a fórmulas, ao sempre foi feito assim. A zona de conforto. Exato. A guerrilha mental é a prática consciente de quebrar esses padrões, de forçar a mente a se adaptar ao presente, ao que está acontecendo agora. E o exemplo de Miyamoto Musashi Samurai é impressionante nesse ponto.
A história do duelo contra o Sasaki Ganryu, onde ele usa um remo como espada, é uma quebra tão radical de expectativa? Totalmente. Musashi era um mestre da espada sem dúvida, mas a genialidade estratégica dele estava em tratar cada confronto como único. Ganryu era famoso pela espada longa, pela técnica impecável. Musashi sabia disso. E o que ele fez? Ele fez tudo para quebrar o roteiro esperado. Chegou atrasado, com aparência desleixada e, o mais chocante, com uma arma improvisada, um remo que ele mesmo talhou na hora. Ele não lutou a batalha técnica que o Ganryu esperava e para a qual treinou a vida toda. Ele atacou a mente do oponente. Exatamente. Atacou a confiança, o equilíbrio. Desestabilizou o Ganryu psicologicamente antes mesmo do combate físico começar. Isso é a guerrilha mental em ação. Adaptar-se totalmente ao momento, subverter expectativas, recusar-se a lutar a guerra passada. É quase como lutar contra os nossos próprios reflexos condicionados, né? Nossas zonas de conforto mentais, mas parece exaustivo manter esse nível de fluidez o tempo todo. Requer esforço consciente, sem dúvida. Green compara ideias e técnicas a nutrientes. Você absorve, usa, mas não se torna escravo delas. Não existe a técnica perfeita ou o livro definitivo que garante a vitória sempre. Certo. A verdadeira maestria está em se tornar o próprio estrategista, em tempo real, lendo a situação presente e adaptando as ferramentas que se tem. É abandonar essa busca por soluções prontas e abraçar a incerteza com flexibilidade. Como dizia Sun Tzu, né? A água não tem forma constante. Assim deve ser o estrategista. Faz muito sentido. Preparar a mente e torná-la flexível. Ok. Uma vez que essa base interna está mais sólida, como isso se reflete no mundo externo? Como a gente lida com a forma como somos percebidos pelos outros? Aí entra a estratégia 10 sobre criar uma presença ameaçadora. Sou um pouco agressivo, não? O termo pode assustar um pouco, sim. Mas a essência da coisa é a dissuasão. É sobre evitar o conflito antes mesmo que ele comece. Ah, entendi. Prevenção. Isso. A ideia é moldar a percepção que potenciais agressores têm da gente. Se parecermos um alvo fácil, previsíveis, ingênuos, talvez fracos, a gente meio que convida ataques. Uhum. Mas se a gente projeta uma imagem de força, de sermos um pouco imprevisíveis, talvez até com um toque de loucura calculada, como ele diz, o custo percebido de nos atacar aumenta. O agressor pensa duas vezes. Será que vale a pena o risco? Talvez seja melhor procurar um alvo mais fácil. Os exemplos históricos ajudam a visualizar isso. Stonewall Jackson, na Guerra Civil Americana, e Robert the Bruce, na Escócia. Eles não eram necessariamente os mais fortes em números, mas criaram a reputação, né? Exatamente. Jackson, lá no Vale Shenandoah, usava velocidade e imprevisibilidade. Ninguém no comando da União sabia ao certo onde ele estava, quantos homens tinha ou o que ele ia fazer a seguir. Essa incerteza constante paralisava generais com forças muito superiores. Caramba! Eles hesitavam em avançar, dividiam as tropas com medo de emboscadas. A ameaça percebida era maior que a força real dele. E o Robert the Bruce, por sua vez, respondeu às invasões inglesas com ataques retaliatórios brutais no norte da Inglaterra. Ele mostrou que agredir a Escócia teria um custo alto e doloroso. Mandou um recado claro. Claríssimo. A mensagem era: mexer conosco traz consequências severas. É uma forma de dizer, não somos um alvo fácil, sem precisar entrar em confronto direto o tempo todo. Mas como dosar essa presença ameaçadora? Quer dizer, como diferenciar essa imprevisibilidade calculada de um Jackson da pura imprudência que pode dar muito errado? Essa é a arte, né? Não tem fórmula pronta, depende muito do contexto, do oponente e de um autoconhecimento brutal. A loucura tem que ser calculada, ou seja, ela tem que servir a um propósito estratégico, não ser só impulsividade. Certo. Exige ler a situação e projetar exatamente aquela qualidade que vai gerar hesitação no outro lado. Às vezes é força bruta, às vezes é sutileza, às vezes é parecer um pouco instável. O ponto-chave
É quebrar a imagem de previsibilidade. E para fazer isso funcionar bem, imagino que seja crucial entender quem a gente está tentando dissuadir, né? O que me leva direto à estratégia 13, a estratégia da inteligência. Conhecer o inimigo. Mas parece que o Green leva isso para um nível bem mais profundo que o usual. Não basta saber quantos soldados o outro lado tem ou quais recursos. É preciso entender a pessoa ou o grupo. Suas motivações, medos, vaidades, inseguranças, padrões de reação emocional. É quase ler a mente. Quase isso. Greene fala muito sobre observar a linguagem corporal, as microexpressões, as mudanças de tom de voz, captar o que não é dito explicitamente. É quase uma leitura psicanalítica do adversário. O caso de Metternich com o czar Alexandre I da Rússia, que os trechos detalham bem, é um exemplo perfeito dessa espionagem psicológica, então. Sem dúvida alguma. Metternich, o chanceler austríaco, precisava desesperadamente ganhar tempo contra Napoleão, e o czar era aliado de Napoleão na época. Metternich não tinha força militar para confrontar os dois. E aí? O que ele fez? Estudou Alexandre a fundo. Percebeu que o czar era imensamente vaidoso, muito emocional, se via como um líder moral, magnânimo, sabe? Então Metternich, nas interações deles, explorou tudo isso. Como? Elogiou a nobreza do czar, apelou para o senso de honra dele, fingiu admiração, enquanto, muito sutilmente, plantava sementes de dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Napoleão. Ele não argumentou com lógica fria, ele manipulou as emoções e a autoimagem do czar para afastá-lo de Napoleão e ganhar o tempo que a Áustria precisava. Isso é manipulação em alto nível. Chega a levantar questões éticas, não? Usar a psicologia de alguém tão profundamente contra ela mesma? Com certeza levanta. Greene descreve essas estratégias de uma forma bem amoral, como ferramentas que existem e são usadas. A questão ética fica a cargo de quem as utiliza e para quais fins, né? Entendi. O ponto dele é, essas dinâmicas existem. Ignorá-las é uma desvantagem estratégica. E tem outro ponto crucial. Enquanto você está focado em decifrar o outro, Greene enfatiza a importância de se manter indecifrável. Não mostrar as cartas. Exato. Não revele suas verdadeiras intenções ou emoções. Seja um espelho. Reflita o que os outros projetam, mas não revele nada de si. Deixe que eles se desgastem tentando te entender. Interessante essa dualidade. Máxima atenção no outro, mínimo de transparência sobre si. Ok, então temos a mente preparada, flexível, a percepção externa gerenciada e um entendimento profundo do outro lado. Como usar isso para efetivamente enfraquecer um oponente ou um obstáculo? Chegamos à estratégia 17, a estratégia do dividir e conquistar. O princípio é um clássico, né? Quase um clichê. Mas a aplicação pode ser muito sofisticada. A força vem da união, a fraqueza vem da divisão. A estratégia é identificar o que mantém um grupo coeso ou o que conecta um indivíduo às suas fontes de força, sejam elas crenças, aliados, recursos ou até mesmo o próprio passado, e atacar esses elos. É como encontrar juntas numa armadura e forçar ali. Perfeito. Exatamente isso. E o exemplo de Samuel Adams na Revolução Americana, que ocupa bastante espaço nos trechos, ilustra isso na prática, né? Sim, é um caso exemplar de como quebrar vínculos psicológicos e históricos. Adams entendeu que a maior barreira para a independência americana não era o exército britânico em si. Não. O que era, então? Era o profundo laço emocional e cultural que os colonos sentiam pela mãe Inglaterra. Era uma questão de identidade, entende? Então, toda a estratégia dele se voltou para romper esse cordão umbilical psicológico. E como ele fez isso concretamente? O texto menciona ataques a símbolos, propaganda. Exato. Ele pegou atos do governo britânico, como a Lei do Selo e a Lei do Chá, que talvez fossem só questões fiscais, e os transformou em símbolos de tirania e exploração. Usou a imprensa de forma massiva para martelar essa mensagem, criando uma narrativa de opressão. Organizou eventos altamente simbólicos e teatrais, como a Festa do Chá de Boston, que eram feitos para provocar, para inflamar paixões e forçar as pessoas a tomar partido. Ele sistematicamente minou a imagem da Inglaterra como uma mãe protetora e a substituiu pela imagem de uma madrasta cruel. E ao fazer isso, ele não só separou os colonos da Inglaterra,
mas também acabou dividindo eles internamente, certo? Precisamente. Ao fomentar uma nova identidade americana, em oposição direta à identidade britânica, ele forçou uma divisão dentro da própria sociedade colonial. De um lado, os que se mantinham leais à coroa, os lealistas; do outro, os que abraçavam a causa da independência, os patriotas. E essa divisão interna enfraqueceu a resistência. Exatamente. Enfraqueceu a capacidade de resistência unificada contra a ideia de separação. Adams encontrou a principal fonte de coesão, que era o vínculo com a Inglaterra, e concentrou todos os esforços em quebrar essa cola. Uma vez quebrado esse elo psicológico fundamental, a independência se tornou pensável e eventualmente alcançável. A estratégia funcionou porque atacou o que mantinha o sistema unido. Então, olhando para trás, nessa nossa análise, fica bem claro que a abordagem do Green, pelo menos nesses trechos que a gente viu, enxerga o conflito como um jogo predominantemente psicológico. Sim, muito. Tudo começa internamente com aquela clareza e flexibilidade mental que a gente viu na guerrilha mental do Musashi. Sem dúvida, essa fundação interna é crucial. Depois, vem a gestão das percepções. Como a gente projeta força ou imprevisibilidade para dissuadir, como fizeram o Jackson e o Robert de Bruce. Certo. E, simultaneamente, como a gente lê a fundo a psicologia do outro lado, aquela inteligência penetrante de um Metternich. E, por fim, a capacidade de agir sobre essa compreensão psicológica, identificando e atacando os vínculos que dão força ao adversário, seja ele um grupo ou uma ideia, como Samuel Adams fez ao cortar os laços emocionais dos colonos com a Inglaterra. E acho fundamental reforçar que, embora os exemplos venham da guerra, a aplicabilidade dessas estratégias é vasta. Elas descrevem dinâmicas de poder, influência, conflito, que estão presentes em negociações, na política, no ambiente de trabalho, até em relacionamentos pessoais e batalhas internas contra maus hábitos. Verdade. O objetivo de entender essas estratégias não é, idealmente, tornar-se mais agressivo ou manipulador, mas sim, talvez, mais consciente, mais realista sobre como os conflitos humanos funcionam, e navegar por eles com mais inteligência pode, paradoxalmente, levar a menos danos e a resoluções mais eficazes no final das contas. Essa ideia de aplicar estratégias de guerra à vida cotidiana sempre gera um certo desconforto, né? Mas a perspectiva psicológica que ele traz é inegável, o que nos leva a uma reflexão final. Pensando em um conflito ou desafio presente na vida de quem nos escuta, pode ser algo no trabalho, uma dinâmica familiar complicada, ou até uma luta interna, um hábito difícil de largar. Será que esse desafio está sendo abordado com as armas certas? Ou será que, como Ganryu contra o Musashi, a pessoa está presa a uma forma de lutar a guerra passada, talvez ignorando a psicologia profunda da situação? Ignorando os vínculos que precisam ser entendidos ou, quem sabe, rompidos, ou talvez ignorando a necessidade de mais flexibilidade mental. É uma boa pergunta. Refletir sobre qual dessas estratégias, clareza de propósito, guerrilha mental, gestão de percepção, inteligência psicológica, ou essa de dividir para enfraquecer, poderia oferecer uma perspectiva radicalmente nova sobre esse desafio específico, é um exercício poderoso. Fica aí a provocação. Qual elo psicológico, interno ou externo, pode estar definindo o resultado de uma batalha atual, sem que a gente tenha plena consciência disso? Uma pergunta para levar adiante. Obrigada pela escuta e até a nossa próxima exploração.